Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Spy Who Loved Me, 007, O Espião que Me Amava, filme de 1977 dirigido por Lewis Gilbert e o terceiro do Roger Moore na franquia James Bond. Na minha visão, o melhor dele, por sinal, e é muito interessante notar como The Spy Who Loved Me é o oposto perfeito do filme anterior, The Man with the Golden Gun. E claro que isso passa por uma grande discussão e reflexão dentro da Eon. O filme ele aproveita apenas o título da obra original do Fleming, publicada em 62, que não foi bem recebida pelos fãs e também pela crítica especializada. Inclusive, o próprio Fleming reconheceu o fracasso do livro, ele tentou tirar de circulação no Reino Unido e ele pediu para que não fosse levado para os cinemas. E além do título, o livro também serve como inspiração apenas para os capangas. A produção do filme atrasou bastante por conta de problemas dentro da franquia. O Harry Saltzman, o produtor, ele acabou vendendo a sua parcela para a United Artists justamente para pagar dívidas de anos anteriores. E a partir daquele momento, a franquia não dependia mais do Albert Broccoli, dependia também dos interesses da United Artists. E todo esse processo demorou mais ou menos um ano, porque o Broccoli queria comprar os direitos do Saltzman para ficar com 100% da franquia James Bond, e o Saltzman não quis negócio com ele, quis negociar direto com a United Artists. Com esse atraso na pré-produção, o Guy Hamilton, que já havia sido escalado como diretor, ele acabou deixando o projeto para ir para Superman. E aí, por outros problemas, o Hamilton acabou abandonando a produção daquele filme também. A escolha pelo Lewis Gilbert como diretor foi vista dentro da Eon como uma opção caseira. Ele já tinha dirigido um filme na franquia, era muito respeitado entre os seus pares, ele contava com a confiança tanto da Eon, do Broccoli, quanto da United Artists. E como eu falei em vídeos anteriores, desde a década de 60 a franquia James Bond começou entre os seus altos e baixos. E aí eu notou que eles deveriam reestruturar o James Bond mais uma vez. E como a base não era um livro, mas sim um roteiro original, eram várias questões feitas. Por exemplo, será que o Roger Moore ele conseguiria interpretar um Bond mais sério? Então existe problema de direitos, existe um atraso na pré-produção, o diretor abandona o projeto, e aí o roteiro passa por várias revisões, desde questões criativas como essa, até questões judiciais, porque o Kevin McClory, naquela época, ele acabou entrando com um processo também para evitar que os produtores da franquia aproveitassem personagens de Thunderbolt, já que ele estava na época de pré-produção do seu próprio filme, que seria 007, Nunca Mais Outra Vez, que eu comentei aqui no canal. Dentro dessa ideia de reestruturação da franquia proposta pelo diretor, pelo Gilbert, existe uma tentativa de escrever o roteiro tendo em conta as características do Roger Moore. Querendo ou não, apesar de saber que as pessoas julgam muito os filmes do Roger Moore, até com razão, especialmente os da década de 80, por um determinado estilo, mas o Gilbert, naquele período, ele tinha uma ideia que era muito boa, que era a seguinte: quando as pessoas pensavam no James Bond nos cinemas, elas não pensavam no Lazenby, não pensavam no Moore, pensavam sim no Sean Connery. E pro Gilbert, todos os roteiros escritos de James Bond tinham em conta Sean Connery, não tinham em conta os outros atores. Então é por isso que o diretor ele acaba participando desse projeto de renovação do Bond do Roger Moore, também para deixar o humor mais seco e para deixar as decisões mais racionais. Nas entrevistas, incluídas o material suplementar desse filme nas edições para home video, a gente nota o seguinte: que todo mundo abraçou o conceito de voltar com as raízes do Bond original, deixar de lado, pelo menos por um curto período de tempo, aquele humor que tinha dominado totalmente The Man with the Golden Gun. E para conciliar tudo isso, tinha apenas uma saída: focar em uma trama clássica, uma trama com espionagem. Como eu venho discutindo, no período do Roger Moore, o produtor Albert Broccoli, ele tenta seguir as tendências da época. Então, Blaxploitation, aumento dos filmes de artes marciais. Para essa produção, ele tenta justamente trazer o período de apaziguamento da relação dos Estados Unidos com a União Soviética, e claro que aí amplia, no caso de James Bond, para o Reino Unido. Então a base seria a cooperação. E isso acaba tornando O Espião que Me Amava uma das melhores entradas da franquia e o melhor da era Roger Moore na minha visão. Existiu um investimento muito grande e na visão do Gilbert, na realidade era o tudo ou nada. Ou James Bond se consagrava e se consolidava como uma grande franquia, ou a franquia Bond se tornaria secundária, vivendo à sombra do Sean Connery da década de 60. A sequência inicial, aliás, pode ser interpretada como uma metáfora para o que o Broccoli passava no momento. Sozinho, sabendo que o seu último filme havia sido criticado pela mídia e por parte dos fãs. Eram ataques por todas as partes e ele só tinha uma opção: tentar o impensável. Após essa sequência, em The Spy Who Loved Me, James Bond é chamado para investigar o desaparecimento de 2 submarinos nucleares lançadores de mísseis. Os serviços de inteligência do Reino Unido e da União Soviética firmam um acordo de cooperação que levam James Bond a trabalhar com Anya, interpretada por Barbara Bach, para então ir atrás do magnata Carl Stromberg, interpretado por Kurt Jurgens. This is all the world. There's beauty, there's ugliness, and there's death.
Eu adoro o desenvolvimento dessa trama porque o humor aqui, ele é um elemento secundário, ele não é o elemento principal como havia acontecido antes nos 2 filmes do Roger Moore. É a dose perfeita e eu realmente lamento que eles não seguiram essa fórmula nos outros filmes do ator. Vários elementos tornam esse projeto memorável. É claro que um dos principais é Jaws, interpretado por Richard Kiel, que para muitos é o melhor capanga de toda a franquia. Praticamente invencível, Jaws oferece bons desafios a Bond e Anya, e dentro das loucuras do Stromberg, que acredita em um novo tipo de civilização, Jaws acaba se tornando ainda mais importante para a história. Existe uma atenção enorme para a direção de arte e para a construção de cenários magníficos. O investimento na reforma do estúdio Pinewood, por sinal, foi enorme. E aqui vem uma das grandes curiosidades da franquia James Bond. Por conta da reforma do estúdio, a produção não conseguia acertar as luzes, não conseguia acertar a iluminação do ambiente para uma captação natural de cenas. Em determinado momento, eles estavam tão desesperados que eles imaginavam inclusive abrir buracos no teto para que justamente eles tivessem a iluminação natural do sol. Só que aí o que acontece? O Ken Adam, ele liga para o Stanley Kubrick, o Kubrick passa no estúdio e orienta os técnicos da Pinewood. Então a gente pode falar que em O Espião que Me Amava nós temos participação, claro que indireta, uma ajuda, uma cooperação técnica do Stanley Kubrick. Quando nós olhamos para todos os filmes do Roger Moore, talvez seja consenso de apontar esse como o melhor da sua carreira. Só que com isso vem uma questão estranha, porque por conta dessa pegada mais realista que ele dá ao personagem, usando mais humor seco e se afastando das situações cômicas, parece que fica deslocado com todos os demais filmes estrelados por ele. Ainda assim, Roger Moore sempre falou que esse foi o seu filme favorito. Além da grande sequência inicial, existe uma outra nesse filme que é sempre lembrada entre os melhores momentos da franquia, que é a do Wet Nelly, que foi a adaptação do Lotus Spirit usada para uma grande cena de ação debaixo d'água. Eu gosto muito também como o filme dá atenção para Bond Girl de fato e como existe uma batalha de egos entre o James Bond e a Anya. That is the symbol of the Stromberg shipping line. Carl Stromberg? But he's one of the richest men in the world. One of the principal capitalist exploiters of the West, sir. Stromberg has a marine research laboratory on Corsica, I believe. Well done, James. Actually, sir, it is in Sardinia. Se no filme anterior a Bond Girl tinha destaque apenas pelo seu corpo, aqui existe uma enorme evolução. A Anya é inteligente, perigosa, determinada e ela demonstra um grande conhecimento e vontade de concluir a missão. No que se refere à grande ameaça do filme, o Stromberg, mesmo em escassas cenas ele mostra como está apaixonado pela ideia de criar uma nova civilização, montando inclusive seu pequeno exército. Existem boas tomadas de combate, talvez não tão refinadas quanto outros filmes da época, mas que ainda assim entregam uma grande dose de entretenimento. Existe um motivo pelo qual tantos fãs da franquia James Bond têm um carinho especial por esse filme. É um filme balanceado, é um filme que consegue equilibrar muito bem a relação James Bond-Anya, que tem um trabalho técnico do Ken Adam espetacular para a direção de arte, para a construção dos cenários e que também conta com uma grande trilha sonora. Então eu fecho O Espião que Me Amava com a nota 8. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!